Gênesis 9, eu vou ler do verso 8 ao verso de número 19. Diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Senhor. Humildemente nos apresentamos diante do Senhor como teu povo, povo que se chama pelo teu nome, a fim, Deus, de prestar o culto que é devido ao Senhor, e também, ó Deus, a fim de ouvir a tua palavra mais uma vez. Sabemos que a tua escritura, a tua palavra, quando é pregada de forma fiel, é voz do Senhor. Que nesta noite o Senhor abençoe para que haja fidelidade na pregação, e que os nossos corações estejam atentos, ó Deus, àquilo que o Senhor falará por meio da Escritura, a fim de colocarmos em prática com o auxílio do Teu Espírito, e assim viver para a Tua glória e louvor. Te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias em que os homens esquecem facilmente as suas promessas. Nós estamos num tempo de campanha eleitoral, e parece que em tempo de campanha eleitoral isso é mais visto. Promessas e mais promessas são feitas nas campanhas, e daí a pouco muito daquilo que é prometido fica no esquecimento. E aí nós ficamos bravos às vezes com essas coisas, e esquecemos que nós também fazemos as nossas promessas. Quantas promessas fazemos nas viradas de ano, e logo quando chega ali para finalzinho de janeiro, fevereiro, nós já vamos deixando para trás aquilo que nós falamos, naquilo em que colocamos a nossa palavra. Nós não confiamos muitas vezes uns nos outros e na palavra que nos é dita, e muitas vezes isso acaba refletindo no relacionamento que nós temos com o próprio Deus, por esquecer ou por não entender que a palavra empenhada por Deus não é como a palavra empenhada pelos homens. Muitos crentes, por causa disso, de não entender isso, acabam por duvidar das promessas que há na palavra do Senhor. Você pode notar isso em todo o registro da revelação. Sempre que o homem peca, ele peca por não confiar na palavra. Ele peca por escolher um caminho diferente daquele que o Senhor estabeleceu para ele. Se o pecado é a transgressão da lei do Senhor, e eu faço exatamente o que está contra a lei do Senhor, é por não dar muito crédito àquilo que o Senhor tem dito em sua palavra. Mas o texto que nós lemos nos tira qualquer dúvida que alguém possa ter a respeito da palavra empenhada por Deus. O que está acontecendo aqui? O capítulo 9 é o capítulo que mostra Noé e a sua família saindo da arca.
Se você voltar a sua Bíblia, as páginas da sua Bíblia, há alguns capítulos atrás, você vai relembrar que no capítulo 6, Deus havia decidido dar cabo de toda a carne na terra. A razão disso está bem clara aí nos versículos. Os homens foram se multiplicando, diz Moisés aí no versículo 1, foram nascendo filhos, e vendo os filhos de Deus, ou seja, os descendentes de Sete, que as filhas dos homens, as descendentes de Caim eram formosas, tomaram para si mulheres as que dentre todas mais lhes agradaram. Começou a haver uma mistura entre as duas linhagens que Deus havia dito desde o princípio que estariam em oposição. Quando Deus diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Ali você já vê duas linhagens sendo traçadas, a linhagem de Caim e a linhagem da mulher. Você vai ter Sete representando a linhagem da mulher, já que Abel havia sido morto por Caim. No capítulo 6, essas linhagens se misturam. Esse é um dos problemas aqui. Um outro problema é que o estilo de vida de Lameque, que aparece lá no capítulo 4, um dos descendentes de Caim, e que é violento e que se gaba da sua violência, ele começa a permear e a tomar toda a terra. Os homens são violentos, os homens são maus, e o verso 5 diz que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus decide varrer da face da terra o homem. E por que Deus, com todo o poder que ele tinha e que tem, não destruiu todos os homens e fez tudo de novo? Já que o homem havia pecado, já que eles haviam pervertido o caminho sobre a terra, não seria mais fácil Deus simplesmente descartar isso e agora começar tudo de novo? Deus havia empenhado a sua palavra. Deus havia dito que da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, se Deus simplesmente acaba com todos os homens, Deus falha em sua palavra. É por isso que ele preserva Noé. Ele preserva Noé, a sua esposa, seus filhos e as suas esposas, os coloca ali na arca, dá cabo de toda a terra. Eles ficam cerca de 1 ano vagando ali naquela arca, totalmente dependentes de Deus. E lá, de novo, voltando no capítulo 9, é o capítulo em que Deus relembra muitas coisas que ele já havia dito a Adão lá no princípio. Deus vai aqui ordenar que novamente os homens encham a terra. Veja no versículo 1: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus reafirmou o domínio do homem sobre a criação. O homem continuaria dominando sobre todos os animais. E mais, Deus vai preservar agora a vida por meio da pena capital, que é estabelecida exatamente no capítulo 6. Se você olhar no versículo 6, no capítulo 9, desculpa. Se você olhar o versículo 6, você vai ler: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Dada a violência que vinha na terra antes do dilúvio, Deus estabelece uma pena para aqueles que assassinassem os seus semelhantes. Eles sofreriam a pena capital. Como eu disse, ou como nós podemos ver, antes do dilúvio, a influência da semente da serpente, ela era grande, e isso é evidenciado lá no texto do capítulo 6, quando Deus vê que a maldade do homem tinha aumentado ou se multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E agora, após o dilúvio, Deus vai novamente falar a respeito da sua aliança. O que Moisés registra aqui a partir do versículo 8 em diante são os aspectos da aliança que Deus estabeleceu com Noé. O que você pode aprender nesse capítulo a respeito da aliança de Deus com Noé?
olhe para o texto do verso 8 ao verso de número 10, você vê Deus restabelecendo a aliança. O texto diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com toda a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Deus restabelece a aliança. O que você pode notar? Primeiro, a iniciativa de Deus. Desde o início, é Deus quem vai atrás do homem para restabelecer a aliança. Deus havia feito um pacto com Adão, Adão pecou e se escondeu da presença do Senhor. É Deus então quem vai até Adão e o chama e o confronta e trata com Adão. Agora que toda a terra foi devastada, Noé está na arca, Deus se dirige a Noé e vai falar a respeito da sua aliança. Veja que a aliança é do Senhor. Eis que estabeleço a minha aliança. O estabelecimento da aliança é unilateral. É Deus quem novamente dita as regras do pacto. É Deus quem novamente estabelece tudo aquilo que vai acontecer no pacto. E aqui você tem a continuidade daquela aliança que você percebe lá no capítulo 3, logo depois que o homem havia pecado, e que Deus, ao invés de matar o homem, como havia dito que faria, matou um animal para cobrir a nudez do homem e prometeu que viria um descendente. Aliança que nós entendemos ser a aliança da graça, ou o pacto da graça. O pacto que Deus está restabelecendo com Noé é o mesmo. É o pacto da graça. Como é que você pode ter certeza disso? Primeiro, quando você vê o chamado de Noé, lá no capítulo 6, quando Deus descreve como que estava toda a terra e como a maldade do homem estava se multiplicando sobre a terra, você tem no versículo 8 a notícia: porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé está debaixo desse pacto. E agora que Deus devastou toda a terra, Deus se aproxima de Noé e diz: eis que eu estabeleço a minha aliança. E aqui há um problema no nosso entendimento bíblico. A palavra estabelecer, quando você pensa na palavra estabelecer, parece que você está começando alguma coisa nova, certo? Mas a palavra hebraica que aparece aqui, ela quer dizer não que alguma coisa nova está sendo iniciada. A palavra que é traduzida aqui por estabeleço a minha aliança, literalmente significa colocar de pé. O que Deus está dizendo para Noé é: eis que eu estou colocando de pé a minha aliança. É como se o homem na sua transgressão fizesse a aliança cair, Deus coloca de novo no lugar. Eis que eu levanto a minha aliança, eis que eu ergo a minha aliança. É esse o sentido da palavra que é traduzida na nossa Bíblia por estabeleço. E isso acontece porque quando o homem quebra os termos da aliança, Deus não pode quebrar. Nós cantamos a respeito disso nessa noite, certo? Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Nós lemos o texto bíblico que categoricamente ensina isso. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de modo nenhum pode negar a si mesmo. E é exatamente isso que você está vendo aqui no texto. O homem, o povo, eles quebraram os termos da aliança, mas Deus novamente a ergue. Deus não pode mentir. A palavra dele é verdadeira. Ele não volta atrás naquilo que ele decidiu fazer, e ele havia decidido fazer um pacto com o homem, pacto que é preservado por Noé e que agora ele está anunciando que está novamente de pé, erguido. A aliança com Noé é a mesma aliança que Deus havia anunciado em Gênesis 3, versículo 15.
A aliança que apontava para o Redentor das nossas almas, que viria para esmagar a cabeça da serpente. A aliança que Deus fez com Jesus Cristo e com todos aqueles que estão representados em Jesus Cristo. Esse é o ensino da confissão de fé. Todos aqueles que estão representados em Cristo fazem parte dessa aliança. Da mesma forma como todos os homens da terra estavam representados em Adão, quando Adão quebrou a aliança. Deus está restabelecendo o seu pacto, e é por isso que Noé ouve da parte de Deus tudo aquilo que Adão já tinha ouvido. Veja lá no versículo 1: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, ou seja, domine sobre a terra. Tudo o que Adão ouviu lá no início, Deus está repetindo a Noé, e o povo deveria fazer a mesma coisa. A aliança é agora, o pacto é agora com os sobreviventes do dilúvio, com a sua descendência, Deus vai dizer, e com a criação. Veja lá nos versículos 7: sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Verso 9: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Verso 10: e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. A aliança precisa abranger a descendência de Noé, porque é dali que virá o Messias, é dali que virá o Senhor Jesus Cristo. Mas você tem mais um aspecto da aliança. Do verso 11 ao verso 17, você vê que Deus promete preservação. Que Deus havia feito no dilúvio? Deus havia dado cabo de toda a vida na face da terra. Mas agora com Noé, Deus promete preservação. Ele reafirma então o seu cuidado para com o povo. Veja, primeiro ele fala na preservação de toda a carne. Versículo 11, na parte A: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. A aliança agora consiste em proteger ou preservar toda a carne. Deus está dizendo: nunca mais eu vou destruir os seres viventes com o dilúvio. E ainda que haja catástrofes, como nós vemos hoje, tsunamis, enchentes, inundações, não é todo ser vivente que tem sido destruído. Pessoas morrem em catástrofes, nós sabemos, mas nunca mais Deus fez o que havia feito lá no dilúvio. Deus mantém até hoje a sua palavra. Segundo, você tem a preservação da terra. Eu estabeleço a minha aliança com toda a carne, para não mais destruir a terra. A terra não seria então mais destruída. A terra havia sido amaldiçoada com Adão, lembra disso? Adão, porque você pecou, maldita é a terra por sua causa. No dilúvio, Deus faz com que tudo esteja debaixo d'água, mas aqui Deus está dizendo que preservará para sempre a terra. E há uma implicação escatológica que você precisa notar aqui nesse texto. Cremos que a terra será restaurada. Essa era a esperança de Paulo. Sabemos que a própria natureza geme, aguardando a redenção e a revelação dos filhos de Deus. Quando você olha para Apocalipse, você vê estabelecidos novos céus e nova terra. Não pense que Deus vai pegar essa terra, deixar de lado e formar uma nova. Essa é a confusão que muitos fazem. Alguns acham que Deus vai pegar e destruir toda essa terra no juízo,
E aí ele vai formar uma nova terra. Por quê? Porque a palavra nova aparece lá de novo. Mas é só você lembrar que quando você creu em Cristo, Deus fez de você uma nova criatura. Ele não te destruiu e formou de novo. Ele te renovou. A ideia de novo céu e nova terra é a mesma de nova criatura. Somos nós, mas somos nós renovados, restaurados. Pelo menos já começamos a ser, até o dia em que seremos plenamente restaurados. A terra, a natureza geme aguardando essa restauração de todas as coisas. Novos céus e nova terra. Quando foi que Deus então prometeu isso que nós vemos em Apocalipse? Aqui. A terra não será mais destruída, mas Deus também promete preservar a lembrança do homem. Veja o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo: eu não vou destruir mais toda a carne, eu vou preservar a terra para sempre. E agora, veja a partir do versículo 12, disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Ou seja, eu não vou destruir mais toda a carne, e eu vou dar a vocês uma lembrança. A Bíblia é cheia de memoriais. A Bíblia é cheia de sinais para que o homem lembre. E aqui Deus está dizendo: eu colocarei no céu o meu arco. E às vezes a gente comumente fala o arco-íris, porque o nome é esse, né? O arco-íris. Nós conhecemos comumente o arco-íris. Mas às vezes quando nós falamos do arco-íris, nós perdemos a perspectiva do que está sendo tratado aqui. Porque nas mitologias ali do Antigo Oriente, as estrelas, quando estavam enfileiradas como um arco, elas mostravam ou simbolizavam para aqueles povos que os deuses estavam hostis ao homem. Eles olhavam, as estrelas formam um arco, Deus é hostil. O que Deus então está fazendo aqui? A ideia, e tem um comentarista bíblico que fala isso de forma bastante bonita, é que o arco não está mais apontado para o homem. Não foi isso que Deus fez no dilúvio? Deus deu cabo de toda a terra. A ideia é de um guerreiro que pega o seu arco e pendura na parede. Essa é a ideia de quando os homens olham para o céu e veem o arco. O arco está pendurado, o arco está guardado. Deus não está mirando mais o seu arco para os homens pecadores. E Deus disse que colocaria esse arco no céu para lembrar da aliança que Ele fez com o homem. E há aqui certamente uma menção ao período antes do dilúvio. Porque lá no capítulo 6, quando Deus diz que Deus vê a maldade do homem se multiplicando sobre a terra e decide dar cabo, agora Ele está dizendo: o meu arco está nas nuvens, e ao ver, eu não vou destruir mais o homem, como eu fiz ali atrás. O povo deveria se lembrar disso, mas Deus está dizendo: quando eu olhar para o arco, eu vou me lembrar.
Mas eu afirmei no início aqui que o arco é a preservação da lembrança do homem, certo? E por que eu estou afirmando isso? Porque Deus não se esquece. Deus não se esquece. Quando Deus diz que colocaria o arco para se lembrar, é para que o homem tivesse total entendimento de que Deus seria fiel àquilo que ele estava dizendo. Então todas as vezes que vinha chuva e o sol vinha despontando e o arco aparecia nos céus, era para que os homens olhassem e dissessem: Deus é fiel à sua palavra. Não perca as oportunidades de ensinar os seus filhos quando você via o arco no céu. O arco que demonstra que Deus guardou, colocou na parede para não mais apontá-lo contra os homens. O sinal era para que o homem tivesse uma garantia de que Deus estaria constantemente lembrado do seu pacto, da sua aliança. O arco aparece, o homem também se lembra das palavras ditas pelo Senhor. Então um aspecto da aliança é que Deus promete preservação da carne, da terra e da lembrança do homem. Mais ainda, um último aspecto da aliança que você vê no texto: Deus faz aqui distinção entre justos e injustos. Como é que você percebe isso aqui no texto? Vá lá nos versos 18 e 19. Moisés está registrando agora quem está saindo da arca. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. De novo, você precisa atentar para o sentido escatológico do tempo, ou seja, do texto, ou seja, o texto está apontando para as últimas coisas. O que acontecerá nos últimos tempos? A aliança com Noé aponta para o dia em que os justos herdarão a terra. O que havia acabado de acontecer? Deus eliminou toda a maldade e colocou na terra Noé e sua família. A terra é de vocês, povoem a terra. Noé era um homem justificado, Noé era um homem justo. É claro que a semente da serpente não havia morrido. A menção de Canaã aqui, de Cã, é o pai de Canaã, aponta para isso. Cã foi aquele que desonrou o seu pai. Mostra que o pecado ainda estava latente. O próprio embebedamento de Noé vai mostrar isso. O homem ainda é um pecador. Nós ainda não estamos livres do pecado de uma vez por todas. Mas Deus está aqui antevendo aquele momento final em que Ele tirará da terra toda a maldade e dará a terra àqueles que são justos, ou aqueles que foram justificados por meio de Jesus Cristo. Os que estavam na arca, que também é um sinal de Jesus Cristo e que aponta para Jesus Cristo, foram preservados do juízo, e agora eles saem da arca para uma terra que vai ser renovada e repovoada. Essa é a história que você vê no Apocalipse. Essa é a história que Deus está preparando para o seu povo. A destruição temporária aqui da semente da serpente, temporária porque morreu todo mundo aqui para trás, mas estava viva ali com Cã, aponta para a condenação final dos ímpios por ocasião do justo juízo no dia do Senhor. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso de número 11, veja o que você tem registrado. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros.
Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. O que está acontecendo aqui é aquilo que aconteceu de forma temporária lá em Noé. Os ímpios foram exterminados, a maldade está se multiplicando, Deus dá cabo de toda a terra, de toda a impiedade, mas de forma temporária. Isso acontecerá de uma vez por todas, nesse dia descrito em Apocalipse, onde aqueles que não se acham com o nome inscrito no livro da vida serão condenados. Mas veja a sequência do texto: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, inclusive a terra restaurada. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus não vai falhar na sua promessa. Deus não vai deixar de lado aquilo que Ele vem prometendo desde o Antigo Testamento por sombras, mas que agora em Cristo pode ser visto de forma plena. Continue. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja se não é isso que está descrito lá no Antigo Testamento, por meio do pacto de Deus com Noé. Deus olha a maldade do homem se multiplicando, Deus justifica um homem pela graça, Deus o coloca na arca, Deus julga a terra, Deus dá cabo dos ímpios, Deus dá uma nova terra para esse homem. Essa é a figura que nós experimentaremos por causa de Cristo. É isso que Deus está fazendo com o seu povo. Então, um dos aspectos da aliança de Deus com Noé é exatamente essa distinção entre justos e injustos. O relato sobre a aliança de Deus com Noé é belíssimo. Deus está restabelecendo o pacto. Deus promete preservação. Deus faz distinção entre justos e ímpios. Como é que nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Qual a relevância disso para nós, para a igreja do Senhor Jesus Cristo? A primeira delas, a despeito do homem, a despeito de mim e de você, que somos fracos. Tem uma música do Jorge Camargo, onde ele fala exatamente isso. Ele fala da graça, e ele fala: pois sei de mim que sou fraco
frágil e vil, e sem ti nada sou. Essa é a descrição perfeita a respeito do homem: fraco, frágil, vil. Nós não mantemos a nossa palavra. Nós falhamos constantemente naquilo que nós dizemos diante de Deus. Nós falhamos nas promessas que nós fazemos diante da igreja, e são muitas. Fazemos promessas quando nós somos batizados, fazemos promessas quando apresentamos filhos ao batismo, fazemos promessas quando nos casamos, e vez por outra estamos quebrando. Mas a despeito disso tudo, Deus nunca anulará o pacto que Ele estabeleceu. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, e isso é motivo de júbilo para nós. Júbilo por saber que não repousa sobre as nossas costas o fardo de manter de pé a aliança, porque nós não suportaríamos. Mas Cristo toma esse fardo de nós. É Ele quem cumpre todos os termos da aliança. É Ele quem morre sem merecer morrer, para que nós possamos ser apresentados justificados pela fé diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas lembre-se, a fidelidade de Deus o leva também a julgar o seu povo. Quando nós somos infiéis, Ele não simplesmente é fiel e mantém o pacto, Ele é fiel também à promessa de terminar a boa obra que Ele começou em nós. É por isso que Ele disciplina a quem Ele ama. Vamos falhar? Tenha certeza disso. Louvado seja o Senhor, que não se esquecerá de nós e que nos corrigirá para nos trazer de novo ao pacto. Ele é fiel, a despeito de nós. Uma segunda aplicação: lembre-se que a iniciativa da aliança é e sempre será do Senhor. É Ele quem vem em direção ao homem para restabelecer o pacto, para renovar o pacto. Isso é desde Adão. Adão foi colocado na terra, Deus deu a ele a terra. Terra que agora está sendo dada a Noé. Deus deu a ele a terra. Tudo o que era bom ali, cercou de tudo o que ele precisava. Como ele respondeu? Ele pecou contra Deus. E o Deus que andava todos os dias na viração do dia com Adão, chegou lá, e onde estava Adão? Escondido. Deus não deixa Adão lá largado, escondido. Bom, já que ele não quer falar comigo, deixa ele para lá. Deus confronta Adão. Deus vai confrontar você. Vai fazê-lo lembrar dos termos da aliança todas as vezes que você se desviar dos caminhos dele. Mas a iniciativa é dele. É por graça, por misericórdia, e é quando ele quiser. Uma terceira aplicação: você pode descansar na certeza de que o Senhor promete preservar a terra. Por que isso é bom? Porque você não precisa ficar alarmado com os ecochatos de plantão que tem por aí, que diz: vai acabar a água, vai acabar a reserva não sei de que, vai acabar, nós não vamos ter mais ninguém na terra. Espera lá, Deus vai preservar a terra. Ah, porque o gelo está derretendo e vai inundar tudo. Deus vai preservar a terra. Há um texto do Antigo Testamento que eu acho formidável, que diz que Deus pega a onda do mar, nos Salmos, e diz para a onda: você vai quebrar aqui. A onda vem toda imponente, aqui você quebra, você não passa daqui. É Deus quem sustenta a terra. Isso quer dizer que nós podemos ser irresponsáveis? Não. Os primeiros a levantar a bandeira da defesa
de tudo isso somos nós, mas com motivações corretas. Não é para a gente não morrer, não é porque vai acabar e nós vamos ser destruídos e vamos ter um futuro terrível. Não, é porque nós precisamos glorificar a Deus que nos deu a terra. Ele nos deu para que nós cuidássemos dela. Então descanse no cuidado do Senhor. Quarto lugar, as catástrofes que acontecem podem ser sinais do Senhor a respeito da nossa falta de cuidado com a terra. E pode ser também juízos parciais do Senhor, para que o homem atente àquilo que ele tem dito desde o início. Mas ele não mais exterminará todo o ser vivente, como fez nos tempos de Noé, pelo menos até o juízo. A história se repete. Porque quando Israel foi chamado para ir para uma nova terra, Deus falou: aquela terra é de vocês, mas somente quando se encher a medida da iniquidade dos amorreus e de todo o povo que vivia ali, porque tinha povo naquela terra. Como é que Deus então vai dar uma terra que já tem dono? Deus está dizendo: espere, quando chega no máximo que Deus pode tolerar de pecado, o que Deus faz? Josué é levantado, pode botar para fora da terra, pode matar todas as nações. Um dia Deus fará isso também. Um dia Deus dará cabo dos ímpios, e os justos herdarão a terra. Quinto lugar, a bondade de Deus nos faz lembrar do pacto. Então sempre que você vir no céu o arco de Deus, lembre da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Segundo Jeremias, causa de não sermos consumidos. É por isso que nós não somos consumidos. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mais ainda, lembre-se, com um outro sinal, a ceia do Senhor, que apesar de o arco de Deus não estar mais apontado para você, ele foi apontado para Cristo, que foi traspassado pelas nossas iniquidades. Porque para não apontar o arco para mim e para você, o arco foi apontado para o Filho bendito e santo de Deus. Veja Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 nos diz assim, lá no versículo de número 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então é isso que Paulo fala, nós éramos inimigos e fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. Deus desvia o seu arco de guerra de nós, aponta contra Cristo, e aí você entende a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sinal que Deus nos deu para lembrar disso foi a ceia. Durante a liturgia, eu li exatamente o texto em que Jesus estabelece a ceia e diz aos seus discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Tomai e comei, fazeis isso em memória de mim. O sangue que nos garante perdão, reconciliação, vida eterna. Deus nos dá sinais. Olhe para o arco, lembre que ele não está apontado para você. Olhe para o pão e para o vinho, lembre
quem foi traspassado pelas suas iniquidades. E lembrando de tudo isso, viva para a glória de Deus. Porque a lembrança de tudo isso deve nos impelir a uma vida de santidade. O Senhor fez distinção entre justos e ímpios. E é claro que a justiça não é nossa, a justiça é de Cristo. É ela que nos garante a salvação. Mas a partir do momento que nós somos reconciliados, chamados para ser parte do povo de Deus, Deus exige de nós que nos esforcemos a caminhar em santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, eu sou o Senhor que vos santifico. Sede santos, pois o Senhor é santo. E todos os sinais que o Senhor nos dá apontam exatamente para essa nova vida que nós podemos viver pela fé em Jesus Cristo. Então louve e agradeça a Deus, pois apesar de toda a tribulação que possamos enfrentar, todas as provações que virão adiante de nós, um dia estaremos na presença do Senhor, no novo céu, na nova terra. Até lá, que Ele nos dê forças para viver em santidade, para viver como sal da terra e como luz do mundo, como testemunhas fiéis do pacto que Ele fez com a sua igreja. Que Ele use a nossa vida a fim de proclamar a boa nova do Evangelho e chamar aqueles que são dele e que têm o seu nome escrito no livro da vida para junto do povo de Deus. Que Deus nos ajude, nos console, nos restaure, que Deus continue caminhando conosco até o dia final.